Olá para você, seja bem-vindo ao Conexão Rural Germipasto de hoje. É isso aí, mais uma edição começando, trazendo muita informação para você, amigo produtor. Olha, o programa de hoje vai trazer informações sobre cultivares para a agricultura, para fazer palhada, para o plantio direto. Nós vamos conversar com o nosso gerente de vendas, o Daniel Diraimo, que vai trazer informações sobre essas cultivares e o que você precisa saber para que tenha bons resultados no plantio direto de grãos. Isso mesmo, e a gente vai trazer também no quadro Entrevista com o Especialista assunto, sobre por que você precisa transformar o seu sistema num sistema intensivo e olha agora. E ainda vamos falar também sobre o uso de suplementação em áreas integradas como uma estratégia aí para a lotação de pasto. A gente bateu um papo com o mestre em agronomia Moacir Corsi e também o professor da Exalc, o Flávio Portela. É muito assunto que o amigo produtor não pode perder, né, Éder? Com certeza. Olha, um conteúdo para você ficar antenado, ligado aqui no Conexão Rural Germipasto, obter essas informações que são muito importantes para que você tenha sucesso aí na sua atividade e também, se quiser conversar com nossa equipe para tirar outras dúvidas, para estender o assunto ou ainda aproveitar oportunidades de vendas dos nossos produtos. Participar aqui também, do programa, pode participar do programa também. Isso mesmo. Tem o WhatsApp, nosso WhatsApp? Exatamente, 67-3389-6700. QR Code aqui na tela para facilitar esse acesso, o contato aqui com a nossa equipe, é só apontar a câmera do seu celular. Legal, e tem outros telefones também, 67998929861 e também o 0800 647 0050 e você também pode seguir a Germipasto nas mídias sociais, na rede social. Isso mesmo, a gente já começa trazendo bons exemplos aqui, não é mesmo, Éder? Com certeza, viu? Muitos exemplos que nós temos de produtores que fizeram o certo. Exatamente, como é o caso do pessoal lá do Pará, da Fazenda Maria Júlia, que é administrado por uma mulher, inclusive, Éder, que é a Renata Salatini, e lá eles fizeram, passaram por uma fase de implantação, da integração na pecuária, mostraram aí os desafios, a gente acompanhou o sucesso de como foi todo esse processo e, claro, utilizando as sementes da Germipasto. Vamos assistir então. Eu sou Renata Salatini, produtora rural em Paragominas, no estado do Pará. Eu sou casada, sou mãe da Maria Júlia e somos proprietários da Fazenda Maria Júlia. Aqui no estado do Pará, nós já estamos desde 2015, com uma área de produção de 980 hectares na agricultura. Meu marido é muito visionário, empreendedor, e o que ele pensou? A agricultura sempre vai estar no mesmo nível, porque alimento é algo que é extremamente necessário para manter as gerações, Então, ele falou, eu vou investir na agricultura porque vai ser algo que nós sempre vamos estar movimentando e trabalhando e ninguém vai parar de comer. O primeiro passo, que é fundamental que se tenha em qualquer empreendimento, é você primeiramente conhecer aquilo que você está fazendo. Aqui, como o índice pluviométrico é muito alto, nós temos, e o solo também é mais argiloso, nós temos bastante compactação de solo. Então, muita chuva, a drenagem dessa água acaba sendo comprometida e formam pontos de alagamento dentro do talhão. Então, por que nós trabalhamos com arrozesienses e fazemos essas áreas? Para favorecer a descompactação do solo e o uso da braquiária já é comprovado em torno de 4 a 5 sacas por hectare, Nós tivemos uma área aqui que nós fizemos 100% desse talhão, o rendimento foi superior e isso favorece bastante
na produtividade, no retorno que isso vai apresentar, né, para a soja. Aqui, como nós já estamos implantando a pecuária, além da Rusiziense, que a gente faz consórcio, né, e também em algumas áreas a gente planta ela solteira, nós usamos também a Mombaça e Dictioneura em alguma área que é mais alagada. Isso tudo é recomendação técnica, né? É importante que você tenha uma parte técnico para auxiliar, né? Para fazer as recomendações adequadas de acordo com o clima, com a estrutura de solo, com aquilo que você tem de fato dentro da sua propriedade. Essa área aqui já é pastagem, ó. É uma formação nova. Nós trabalhamos com a Germipasto desde 2012, 2013. E o diferencial, né, o que fez com que nós adquiríssemos o produto da Germipasto? A qualidade. Comprar um produto simplesmente pelo preço não é uma maneira muito assertiva de você fazer um negócio, porque você precisa avaliar, né? Claro que o preço também é importante, mas a semente de qualidade é um conjunto, né? A pureza, é uma germinação adequada, né? Porque você tem que saber o que você compra. Eu, quando compro uma semente, independente se é uma semente de soja, de milho, ou se é braquiária, ou se é mombaça, eu tenho o meu teste de germinação aqui, eu tenho um local onde eu faço, né, eu confirmo aquilo que eu estou comprando. Né, porque você comprar uma semente VC 80 e a hora que você coloca ali para fazer o teste, te dá 50%, você não comprou um produto de qualidade. Né? Você fez, se é que você faz conta, você já vai saber que o teu prejuízo foi ainda maior. Você precisa comprar um produto de qualidade e saber que o produto, que a sua semente vai chegar com pureza, né, livre de impurezas, né, em uma semente que você vai plantar e não vai nascer outras coisas junto. Né? Você sabe que é qualidade acima de tudo. E você compra uma semente que você sabe que é realmente semente. O nível de satisfação é total. Um produto que é já consolidado no mercado, né? Eu conheço a Germipasto já de bastante tempo, né? Sei já como é o trabalho da empresa. E quando você já tem uma empresa que é referência e que oferece tudo isso para você, a segurança de você fazer um negócio é muito grande. E quando você conhece a procedência, a idoneidade e o produto que o teu fornecedor te oferece, é algo que assim, você pode optar por um outro, um agregado que você sabe que vai manter essa qualidade. Legal, mais um cliente satisfeito de Germipasto, né? A Fazenda Maria Júlia, Renata Salatini, deu seu testemunhal de uso dos produtos da Germipasto. Agora conosco, nosso gerente de vendas, Daniel Diraimo, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo, Daniel. Olá, Tainara. Satisfação novamente participar do Conexão. Legal, e o tema do programa de hoje é alternativas de cultivares para a palhada, para o plantio direto, né, Thay? Isso mesmo, a gente viu, né, na reportagem aí da Maria Júlia, né, que lá eles têm uma situação muito específica, né, por ser no Pará, eles utilizaram a Rusiziense, eles falam que tem muitos pontos de alagamento, porque chove muito naquela região, e eles utilizam essa cultivar. E a gente aproveita já, né, para falar desse assunto, que são as alternativas, de questionar aqui com o Daniel quais seriam, né, outras alternativas, caso o produtor que está nos assistindo não encontre, eu acho que de repente o preço dessa cultivar está muito fora do padrão. Qual a alternativa para utilizar no lugar da Rusiziense, Daniel?
Tainara, depende um pouco do uso da necessidade. Vamos pensar assim, a Rusiziense é de fato a mais utilizada para a produção de palha, por reunir algumas características que a gente já discutiu aqui no programa. Boa cobertura do solo, um bom consórcio com milho safrinha, seguindo as recomendações, o produtor tem uma mínima ou pouquíssima perda de produtividade no milho. É uma planta também de fácil dessecação, né, de fácil manejo para depois implantar a cultura da soja novamente. Então, e custo, você citou um outro ponto que é uma das cultivares aí mais baratas. Então, reunindo essas informações ou essas características, a Rusiziense é de longe, né, a cultivar mais utilizada. Porém, vamos imaginar a seguinte situação, produtores fazendo 1, 2, 3 anos o uso aí de Rusizienses, quiseram utilizar ou buscar novas cultivares ou cultivares que trouxessem benefícios mesmo nesse sistema de troca aí de soja-milho apenas, sem utilizar para pecuária, por exemplo. Aí você tem outras cultivares que produzem mais palha, produzem mais raiz, né? Vai ter um sistema radicular mais agressivo. Depois da dessecação, ela vai durar mais tempo no solo para se decompor. Então esse é o papel, esse é o objetivo quando o produtor implanta uma forrageira junto com o milho ou em área solteira, né, para a produção de palha. E aí você tem o próprio Piatã, que vai muito bem em consórcio com milho, compete menos ainda do que a Rusizienses. Decumbens, que é, em termos de característica de tamanho, de porte, muito semelhante a Rusizienses. Dentre outras cultivares, o próprio Marandu pode ser utilizado, Paiaguás, BRS Paiaguás, material mais novo lançado pela Embrapa, e a Embrapa coloca ela como uma alternativa à Rusiziense ou a principal cultivar a substituir a Rusizienses no futuro. E vale isso, lembrando, só para aqueles produtores que estão buscando palha, né? Já aquele produtor que eventualmente vai colocar boi, vai fazer um sistema para produção de carne ou que busca a produção de carne, esse sim tem que sair fora da Rusiziense. Tem opções com potencial produtivo muito maior do que a Rusiziense, entregando mais produção de carne e produzindo mais, né? Ou seja, a soja em cima de Decumbens, em cima de Piatã, vai ter um potencial produtivo maior do que aquela área de Rusiziense. E se nós pensarmos a médio prazo, a longo prazo, né, 1, 2, 3 anos acumulando mais matéria orgânica, esse é o real objetivo do produtor. Então, a Rusiziense é ainda a principal, é a mais utilizada por conta das características, porém, nós já temos diversos produtores, a universidade, instituições de pesquisa aí já mostram esses resultados desses outros materiais e muitos produtores já utilizando essas outras forrageiras também, essas outras opções, a Rusiziense para a produção de palha e para melhorar a cultura da soja. E é bom a gente divulgar isso para os amigos, né, ou passar essas informações, porque tem muita gente que entra em contato conosco perguntando que outra cultivar, né? Mas aí, claro, que a dica do Daniel é fantástica, ela é fundamental, porque depende do que o produtor vai fazer pós, né, a palhada. Aí eu vou colocar gado, vou fazer uma safra de boi, por exemplo, então a braquiária que você vai utilizar ou a cultivar tem que ser direcionada para engorda, né? Com alto teor de proteína. De acordo com o sistema produtivo. De acordo com o sistema ali, produtivo. Né? Não, eu só vou fazer uma cobertura de solo, eu não vou fazer nada. Eu vou plantar o milho. Então, tudo isso é muito importante para você que está buscando informações. Se quiser mais informações, é pegar o telefone e entrar em contato com a nossa equipe. É isso mesmo. Eu até queria saber, Daniel, se além disso, né, que o Éder falou, de acordo com o tipo de sistema produtivo, quais outros pontos, né, que o produtor tem que se atentar na hora de fazer a substituição de uma cultivar? O solo também diz muito, né, sobre essa substituição. Mais o sistema de produção. Se a gente pensar em solo, por exemplo, nós estamos falando de uma área que tem agricultura, que é uma área que tem boas condições e tem fertilidade. Todas as cultivares vão se adaptar bem nessas condições. O que o produtor tem que ficar atento é a questão do manejo, se ele vai colocar milho ou não, se pode causar algum problema, competição com milho, problema depois na colheita, que seria o caso, por exemplo, de alguns pânicos de porte mais elevado, questão de dessecação, né, dificuldade de repente de dessecação. Então, trabalhar com as cultivares que reúnam essas características. Aí, se ele não vai não vai pastejar, por exemplo, que ele poderia rebaixar o capim, fazer algum manejo para facilitar a dessecação, ele tem que ficar atento. Aí ficaria, por exemplo, numa Decumbens, num Piatã, como opções a consórcio com milho.
Então, mas é importante, e como ele vai implantar também é outro ponto muito importante. Se é em consórcio de forma simultânea, colho a soja, planto milho com a braquiária de forma simultânea, se eu faço sob semeadura na soja, se eu vou plantar solteira, esses pontos também vão ajudar a definir taxa de semeadura e melhor apresentação de semente. Semente revestida, semente graftada, semente nua, qual é o melhor tipo, qual a melhor apresentação de semente para o sistema que o produtor tem lá na fazenda. Isso aí é determinante. Bacana, né? Tem muita coisa ainda para a gente abordar aqui durante o programa, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o manejo de dessecação das cultivares, que é muito importante também, isso impacta e afeta nos resultados, né, Daniel? Isso mesmo. E a gente vai abrir um rápido intervalo, então. Vamos lá, então. E depois a gente continua esse bate-papo com o Daniel Diraime, porque tem muita gente que... Eu até vi, Daniel, essa semana, agora que eu fui a campo, né? Fui dar uma olhadinha como é que estava aí produções aqui pelo Mato Grosso do Sul, e vi gente que fez o plantio da soja e colocou a braquiária, ok? Mas depois precisa fazer aplicar mais um dessecante ainda, né? Ou seja, a braquiária foi afetada também. Então a gente tem que saber o momento certo de distribuir essa braquiária, fazer o manejo correto para que você não perca dinheiro. Isso é o mais importante. Isso mesmo. Então a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para os amigos produtores fazer bons negócios, não é mesmo, Éder? É isso aí. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais informações. A gente convida você para ficar ligado conosco aqui no Conexão Rural Germipasto, tá bom? É daqui a pouquinho. Legal, de volta, e a gente vai agora conhecer um pouco da força de vendas da Germipasto espalhada por todo o Brasil. Inclusive, uma dica para você, aí no seu estado, na sua cidade, talvez tenha sim um representante da Germipasto. Vá no nosso site, germipasto.com.br, ali tem o mapa do Brasil, clica sobre ele e vai aparecer o seu estado e os nossos representantes. Lá na região de Buriticupu, a fazenda Arlindo Cruz encontrou na ILP a alternativa para aumentar a produtividade. E é o que todo mundo quer, né? Bom, e para oferecer alimento de qualidade para os animais e uma boa cobertura de solo, a fazenda contou com as orientações da Aliança Soluções Agropecuárias. É a Germipasto ao seu alcance. Hoje nós estamos aqui na fazenda Arlindo Cruz, no município de Buriticupu, Maranhão. Já parceiro da Aliança há mais de 6 anos, trabalhando com integração lavoura-pecuária há mais de 3. Aqui nós trabalhamos com a cultivar braquiária Prisanta cultivar Marandu. Foram 10 quilos por hectare distribuído na VDTEC, semente convencional. A Germipasto tem ajudado trazendo, além de toda a tecnologia presente nos seus produtos, prestando todo esse suporte na retaguarda, esse suporte técnico de orientação para que o produtor tenha os melhores resultados.
Então você, amigo produtor, que quer ter esses resultados aqui, entre em contato com o telefone 098 98280 5555. Muito bem, você confere agora no quadro Entrevista com o Especialista, um bate-papo com o engenheiro agrônomo e também doutor, da Exalc, o Moacir Corsi, que traz para a gente um panorama sobre as necessidades da implantação de sistemas intensivos para acompanhar aí um mercado cada vez mais competitivo. Olha só. Bom, e hoje nós estamos aqui em entrevista com o professor Dr. Moacir Corsi, titular da Exalc, né? E nós vamos falar exatamente sobre um assunto que está em evidência, né, professor, que é justamente a intensificação de pastagem. Talvez esse seja um dos maiores segredos para o pecuarista, como o senhor falou, para se manter na atividade. Seria exatamente essa palavra de ordem? Eu acho que é exatamente isso. Nós estamos num ponto em que ao redor de 19% dos produtores, vamos dizer 20% dos produtores, já está entregando mais do que a metade da carne que é comercializada. Então agora não é mais aquela ideia de que eu preciso intensificar. Agora você precisa intensificar logo, não tem mais tempo, porque esse pessoal cresce muito rápido. E quando eles começarem a ter de fato uma significância muito grande na entrega de carne, os pequenos e mesmo os grandes vão desaparecer, porque não vão ser capazes de competir. Então é um momento até delicado. Mas o mais interessante é que é muito fácil você intensificar, você não precisa gastar nada. Sempre quando a pessoa pensa em intensificar, ela coloca um problema, um obstáculo. Qual é o obstáculo? Eu não tenho dinheiro para comprar o adubo. Você não é adubo que você vai comprar. Você vai primeiro se interessar em ter mais conhecimento do fato. Em outras palavras, você vai começar a aprender manejo de pastagem. E isso é numa área muito pequena. Na Exalc, quando nós começamos esse trabalho, na década de 70, nós começamos com 1,4 hectare. Mas por que começou com 1,4? Porque não tinha dinheiro para mais do que 1,4 hectare, era exatamente o que a gente tinha. E essa orientação ainda persiste quando o produtor que ele quer entrar no sistema de intensificação. Você não intensifique a área muito grande, intensifique uma área pequena. E aí você define qual é a área pequena. É o dinheiro que você tem para empregar corretamente nesse local. Quanto você tem? Se você tem 5 mil, você tem 10 mil, você tem 50 mil, vamos usar esse dinheiro de uma maneira mais correta possível numa área pequena. Não adianta você expandir essa área e fazer mais ou menos. Aí eu tenho certeza que você vai desistir do processo. Então é conhecimento antes na verdade, você ter recurso financeiro. Exatamente, né, professor? Hoje nós temos aí várias tecnologias conhecidas no mercado, inclusive de literatura a gente consegue ter acesso a essas tecnologias, né? E talvez esse é o princípio, né? A pessoa muitas vezes precisa ter o conhecimento para poder aplicar na prática, né? Às vezes tem vontade, mas não tem conhecimento. E essas tecnologias, claro que elas auxiliam bastante o produtor a elevar essa taxa de lotação, que são os termômetros, taxa de lotação e ganho de peso animal, que é os termômetros de atingir as altas produtividades. É isso mesmo. E outra, quando ele começa a trabalhar corretamente uma pastagem, ele começa a valorizar a planta forrageira. Ele começa a dar valor nas pequenas diferenças que tem em cada planta. E isso daí faz com que os progressos sejam mais rápidos ainda, porque ele começa a explorar o máximo que ele pode de cada planta. E cada planta tem a sua característica que deve ser observada, né? Tem plantas que precisam ser observadas, precisam ser pastejadas o mais intenso possível, e tem outras plantas que não tão intensas, mas elas têm um lugar no sistema de produção intensivo. Então, eu acho que isso vem bem de encontro com esse trabalho que precisa ser desenvolvido, seleção de plantas, sempre sendo colocado plantas diferentes no mercado. E é muito frequente o pessoal me perguntar, mas por que precisa tantas plantas assim? Lançamento de tantas plantas?
porque cada uma vai servir no seu meio mais correto, um nicho de trabalho. Exatamente. E isso é muito importante e precisa ser dado mais valor a isso. Você sabe que lá na Germipast também a gente faz todo um atendimento técnico, comercial, e a gente tem exatamente essas respostas, porque muitas vezes a gente tem que entender um contexto do pecuarista, o que ele quer, ele quer. Quer fazer a parte de correção de solo, quer trabalhar com cria, com recria, engorda, é mais extensivo, é mais intensivo, então a gente tem esse posicionamento de qual a melhor forrageira a ser indicada para esse do sistema de produção, né? É isso mesmo, eu acho que isso precisa ser cada vez mais evidente para o pecuarista, para que ele faça a escolha correta e trabalhe corretamente. Mas, de qualquer maneira, ele vai ter que intensificar e explorar o máximo que essa espécie forrageira ou essa variedade vai dar ao produtor. E isso que está muitas vezes faltando, porque ele entende que intensificar significa começar a adubar ou fazer uma maneira diferente do que ele está fazendo. Não, não precisa. O que ele precisa é ter conhecimento. Como eu mostrei lá, uma propriedade em que era um sistema extensivo, quer dizer, do jeito que o pecuarista manejava as pastagens, e quando entrou só o manejo, aumentou 19% a produtividade dele. Quando ele percebe isso, é claro que ele se estimula e vai procurar explorar cada vez mais tanto a área como a espécie forrageira que vai ser escolhida. Resumindo tudo isso, aquele pecuarista que trabalha com o sistema extensivo, esse praticamente, infelizmente, está com os dias contados. Nós precisamos melhorar o manejo, nós precisamos intensificar a questão da rotação da pastagem, aplicar os conhecimentos, a parte da adubação também é indispensável para ter o resultado nesse sistema, né? É claro que isso vai depender do caixa financeiro de cada caso, é um caso, a gente não consegue generalizar isso, né, professor? Mas o segredo é exatamente isso, usar a forrageira correta, intensificar, e aí nós vamos ter resultado positivo com a pecuária. Eu acho que o resultado, a pecuária, ela tem um potencial enorme, porque na tropical, nas plantas forrageiras tropicais, eu consigo aumentar a taxa de lotação e o ganho de peso ao mesmo tempo, coisa que é limitado nas plantas de clima temperado. Ela tem um potencial menor de produtividade, né? Então, nós precisamos explorar isso cada vez mais e, de fato, esse aumento da produtividade faz com que essa integração lavoura-pecuária ela seja mais estável. Eu preciso fazer com que naquela área que durante o período de verão, que está sendo ocupada por pasto, né, e que poderia ser ocupada pela agricultura, essa área de pastagem, então, no período de verão, ela precisa produzir um retorno econômico igual ao que teria com a agricultura. E aí sim, eles convivem perfeitamente e tem uma integração que é saudável e sustentável. Se ficar a produtividade lá na pastagem muito baixa, o produtor, o agricultor começa a fazer contas, ele percebe que aquela área lá está subutilizada em termos de retorno econômico. Evidentemente essa área então vai se tornar toda agricultura, né? E não há necessidade disso. Ela pode ficar com pasto se ele for bem conduzido e com boa intensificação. E é o que o agricultor faz, ele usa a máxima tecnologia na agricultura e quer usar uma tecnologia muito menor, de intensificação muito menor na pastagem. E aí o retorno, evidentemente, tem que ser diferente, né? Você favorece quem tem mais tecnologia. Professor, vou agradecer muito imensamente a presença do senhor. É claro que cada um tem que fazer a sua parte, aqui vai a dica, mas depende lá da parte final do pecuarista. Obrigado mais uma vez, grande abraço para o senhor. Muito obrigado, obrigado a vocês, obrigado a todo o pessoal que evidentemente vai assistir essa entrevista. E mais um estímulo a esse pessoal, eu acho que eles têm que procurar tecnologia, a coisa que eles têm mais de procurar é tecnologia, conhecimento. E, evidentemente, vai haver um contraste de conhecimento ou de experiências de uma pessoa que o tempo todo trabalhou com a pecuária de uma determinada maneira. Ele tem as suas convicções e elas são muito importantes. Mas a gente precisa mostrar a ele que tem outro modo de ver essas mesmas coisas. E uma vez que ele reconheça isso, cada vez mais ele se desafia e cada vez mais eu tenho produtividade. E esse é o objetivo. Essa foi mais uma entrevista com o especialista.
Hora dos bons negócios, nosso balcão de vendas, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar o bate-papo com o Daniel Diraim, nosso gerente de vendas, falando sobre alternativas de cultivares para o plantio direto, formação de palhada, né, Thay? É isso mesmo, informação para você, amigo produtor, ficar antenado e ter aí bons resultados. E claro, a gente quer bons resultados com o melhor custo-benefício, e nada melhor que o nosso gerente comercial para trazer hoje aqui as ofertas, vamos dizer assim, né, Daniel? O que você destaca hoje para a gente aqui no balcão de vendas? Então, é aquilo que nós falamos, de acordo com o sistema de produção, a Germpast tem uma ampla variedade aí de cultivares e indicando, então, trabalhando a melhor cultivar e a melhor apresentação de semente aí para o seu sistema, se é uma semente convencional, como nós vimos na matéria lá no Maranhão, uma semente revestida, uma semente grafitada, de acordo com o seu sistema de distribuição, de acordo com o seu sistema de plantio, isso vai ser determinante para o seu sucesso. A Germpast também tem essas apresentações e condições comerciais diferenciadas, além de condição de preço específica para essa situação, condição de pagamento. Pagamento à vista, pagamento parcelado, pagamento numa única parcela, por exemplo, 30 do 3, 30 do 4, que é a condição, muitas vezes, que o agricultor, o produtor, vai ter venda, né, de soja, de milho, para poder fazer o pagamento. Ou pagamento na safrinha. Então, é oportunidade única para você, produtor, entrar em contato com a nossa equipe, de acordo com a região que você está, encontre o consultor aí mais próximo para tirar todas essas dúvidas, em conjunto, encontrar então a melhor apresentação de semente e aproveitar a melhor condição comercial, tanto em preço quanto em prazo de pagamento. E ainda pensando no melhor desempenho, no melhor resultado, além das sementes que a Germpast tem nas suas apresentações, nos seus tratamentos, a Germpast também coloca à disposição do produtor, para dar mais garantia na distribuição, a VDTech, né, Thay? É isso mesmo. E a gente lembra que ela tem modelos específicos para cada sistema produtivo, né? Seja para a pecuária e para a agricultura. Pode falar para a gente um pouquinho, rapidamente, desses modelos, Daniel? Vamos lá, nós temos então dois sistemas de distribuição, né, de disco e de pêndulo. O sistema de pêndulo mais usado na pecuária, porque eventualmente o produtor está trocando de cultivar, de apresentação, uma hora é um pasto de marandu, uma hora é um pasto de pânico, uma hora é pasto para tropa, então é mais prático fazer esses ajustes. Nem sempre ele consegue, de repente, semente no mesmo padrão, ou tudo revestido, ou tudo grafitado, então facilita. Ele faz o uso da máquina já no terceiro ponto, não precisa fazer adaptação, e o equipamento distribui antes da niveladora ou antes do rolo compactador que faz a incorporação. E aquele produtor que geralmente vai usar para consórcio, milho, braquiária, ou vai fazer sob semeadura na soja, ele quer distribuir então numa largura maior, né, e menor quantidade de semente. Então a Germpast fez um equipamento de disco que consegue distribuir mais largo, nós estamos falando numa grafitada até 15 metros de largura, ele consegue ajustar a largura e pesa 28 quilos, o que facilita tanto colocar no trator, quanto colocar na barra do pulverizador, né? Exatamente. E dificilmente ele vai estar trocando de regulagem, uma vez que ele está distribuindo lá 2 kg, 3 kg por hectare, ele vai manter essa quantidade ao longo de todo o tempo plantando. Então acaba sendo mais ajustada, ou melhor, né, tendo um resultado melhor, no caso, pêndulo para pecuária e disco para agricultura. Dá mais segurança, né, no processo de distribuição, sim, porque não corre aquele risco de perder essa regulagem e aí ficar falhado ali, né, a área. Bom, e tem condição especial também para a VDTech, que eu sei. Também tem, seguem a da semente. Preço à vista, preço a prazo, condição, com certeza vai o casamento, vai o pacote, tanto a semente quanto a melhor máquina aí para o seu sistema. Não dá para perder, tem que ligar, né, Éder? Com certeza. Pega o telefone, entra em contato com a Germpast, né? Pega aí o telefone, liga para a Germpast, bate um papo com a nossa equipe de vendas e atendimento, que aguarda aí a sua ligação. Vou deixar para você os telefones, tá certo? Primeiro, 67 3389 6700. Esse telefone, embora fixo, ele recebe mensagens via WhatsApp, tá certo? Pode aí, através do QR Code que está na tela, você ser direcionado para um ambiente de mais informações. Tem também o 67 99892 9861 e ainda o 0800 647 0050. E a gente faz atendimento também pelo site germpast.com.br. Qualquer dúvida é só mandar um chat ali pra gente que a gente encaminha para nossa força de vendas. E a gente vai para um rápido intervalo então agora, né, Éder? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como o uso da braquiária pode ser sim uma boa aliada na fruticultura, Éder. Essa eu quero ver. Eu também. Daqui a pouquinho.
solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. Muito bem, de volta a gente vai seguindo aqui com o programa de hoje, Conexão Rural Germipasto, que fala sobre alternativas de cultivares para o plantio direto, para a formação de palhada. E agora tem um bate-papo aí com o especialista, né, Thay? Isso, nosso quadro Entrevista com o Especialista, a gente bateu um papo com mais um fera da Exalc, o engenheiro agrônomo Flávio Portela, e ele conta pra gente como o uso da suplementação, Éder, em áreas integradas, vem beneficiando aí não só a melhora do desempenho, né, individual do animal, como também é uma ferramenta estratégica para a gente ver aí uma boa lotação do pasto. Confira. Olá, eu sou o Guilherme Beretta e nós estamos aqui mais uma vez no quadro Entrevista com o Especialista. E comigo aqui, o Dr. Flávio Portela, titular da Exalc, né, em Piracicaba, que vai falar também sobre a questão da suplementação animal via pasto, via campo. Dr. Flávio, nós temos aí várias ferramentas e, sem dúvida nenhuma, uma das grandes ferramentas é justamente a implementação da suplementação animal via campo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Guilherme, a gente tem trabalhado bastante nessa área de suplementação com gado de corte e é uma prática que vem crescendo muito. A adoção é muito grande e principalmente entrando nesses sistemas de integração lavoura-pecuária, como nós estamos vendo hoje aqui na Santa Lúcia, né? Uma fazenda que integra soja, milho com uma pecuária intensiva, pasto adubado, alta lotação e faz uso da suplementação. Toda essa integração desse processo, os benefícios, o potencial da suplementação, e ele vai além. O conceito, vamos discutir assim, ele vai além daquela proposta de suplementar para melhorar o desempenho individual do animal, mas a suplementação, além disso, ela é uma ferramenta potente para mexer também na lotação do pasto. Que quando eu suplemento o animal, principalmente, com exceção daquela suplementação proteica de seca para estimular consumo, né, com proteinado, alto teor de proteína, mas quando eu entro no proteico energético, seja na seca, mas principalmente nas águas, eu tenho um efeito substitutivo. Eu dou ração, o boi diminui o consumo de pasto. Ele ganha mais peso, mas sobra mais forragem. Ou eu, se eu estou adubando, diminuo a adubação, ou eu ponho mais boi na área. E quando eu combino um boi ganhando 200, 300 gramas a mais e um aumento de 15, 20, 30% na lotação do pasto, eu tenho aumentos de 70, 80, 100% na produção de carne por hectare, de arroba por hectare. Então quer dizer então, tem um que potencial muito grande. A proposta não é fazer somente a suplementação no período de seca, a proposta é suplementar também no período das águas para justamente ter essa ajuda no pasto, vamos dizer assim. A suplementação de águas, ela aumenta o desempenho, aumenta a produção por área e o impacto é maior quanto mais adubado é o seu pasto e mais animal tem por área, porque aí você suplementa mais animal por hectare. Só que o cara tem que entender que a conta, quando ele suplementa nas águas, não é aquela conta simples de eu gasto tanto de suplemento, o animal ganha tanto a mais, ganhei ou perdi. Ele tem que fazer a conta do agricultor. Eu pus tanto de boi por hectare em receita, eu pus tanto de adubo, eu pus tanto de suplemento e depois fechar a conta por hectare para combinar desempenho do animal e lotação, produção por área. Mas ela é uma ferramenta que vai além disso também. Uma das dificuldades, ou vamos dizer desafios, quando você intensifica pastejo nas águas, com adubação e lotação alta, é que dentro das águas nós também temos estacionalidade de produção de forragem. Chove mais, chove menos, dezembro, novembro, janeiro. E esse é um grande desafio. O pecuarista quer entrar com o lote de 300 bois ali,
e sair no final das águas e entrar no confinamento, na seca ou no semi-confinamento, aqueles 300 bois todos juntos. Nós mexemos com o animal inteiro. Tirar e pôr animal frequente do lote por causa de flutuação de oferta de forragem é um negócio desafiador, não quando ele tem um rotacionado, mas quando ele começa a crescer e tem um número grande de animais e vários rotacionados, muitas vezes isso se torna limitante. E aí entra a suplementação como uma ferramenta para tamponar essa flutuação de forragem, eu entrar com 300 bois e eu vou o verão todo desse jeito. Porque a hora que cai, vem o veraninho que cai a oferta de forragem, eu entro com a suplementação. Voltou ao normal, eu diminuo ou tiro a suplementação. Com isso eu consigo manter esse lote constante ao longo de todo o período de águas. E já tem empresas trabalhando em softwares que trabalham nisso, de predição com drone, fazendo leitura de oferta de forragem e recomendação da suplementação para que a gente consiga trabalhar o verão todo sem mexer no lote. Então, a suplementação vai muito além de simplesmente aumentar o ganho de peso individual do animal. Essas são as dicas, né, Dr. Flávio, que para aquele pecuarista que realmente quer intensificar e quer se manter na pecuária e quer realmente ter uma fazenda produtiva, uma fazenda que dê lucro. Sim. Nós temos aí várias ferramentas, né? E esses sistemas intensivos são desafiadores. Nós temos um pacote tecnológico hoje na pecuária que ele é compatível com o pacote da soja de 80 sacas ou mais. Então, a hora que a gente combina manejo de pastagem, com adubação, lotação, suplementação de seca, suplementação de águas, todo esse pacote tecnológico que nós temos hoje, ele é compatível com essa soja de alta produtividade. E é isso que eu acho que a gente e nós estamos evoluindo, que nós viemos com uma integração lavoura-pecuária, só que a tecnologia começou no início a vir só para a agricultura e o pasto continuou extrativista. Exatamente. E nós temos que mudar isso. E aqui é um exemplo de uma fazenda que trabalha com pacote tecnológico em ambas as atividades, integrando de verdade. O pasto não trabalha extrativo, não. E quando eu manejo esse pasto, adubo, suplemento animal e tudo mais, a soja que volta depois da rotação nesse pasto adubado e com 5, 6 UA por hectare produz muito mais do que uma soja que volta no pasto que eu deixei degradar por 3, 4 anos de 1 UA por hectare. E o outro ponto é o uso de um coproduto que vem crescendo bastante a disponibilidade do Brasil, que é o coproduto de etanol de milho, no caso que nós vamos falar do DDGS. É um proteico energético pronto que é usado aqui na fazenda e está crescendo demais a oferta e é um produto excepcional na suplementação como na dieta de confinamento e terminação de bovinos. Bom, Dr. Flávio Portela, queria agradecer ao senhor imensamente por nos dar essa dica, principalmente para o produtor que nos assiste, e realmente dizer que a gente precisa intensificar, porque para o produtor se manter na atividade, essa é a grande solução. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Tá, tudo de bom, senhor. Parabéns aí pelo trabalho. E esse foi o quadro Entrevista com o Especialista. Legal, quadro Conversa com o Especialista, né? O Flávio Portela, que também é um dos nossos convidados do programa de hoje, para falar, ele é professor da Exalc, para falar sobre a importância de como o produtor precisa de estratégias dentro da fazenda para ter bons resultados. E falando em estratégias, a gente estava até batendo um papo aqui enquanto rolava a entrevista aí, sobre justamente essas escolhas que o produtor precisa fazer para não errar. Qual cultivar que eu devo utilizar para fazer palhada? Depende? E o processo de dessecação dessa palhada também impacta nos resultados, né, Daniel? Depende também, Daniel? Na verdade, qual é o objetivo, né, do produtor quando ele busca colocar uma forrageira no sistema? Ele quer aumentar a matéria orgânica na superfície e raiz. Então, o que o produtor deve fazer? Buscar o capim ou a forrageira que mais produza parte aérea e mais produza raiz, sem comprometer o milho, por exemplo, que é a cultura principal. Isso para aquele produtor que faz palha somente, que no sistema dele é soja no verão, milho na safrinha. A Rusiziense, como eu falei, se adapta muito bem em questão de porte, não compete sim com o milho, mas o produtor soube fazer os ajustes de quantidade de semente, uso
de repente uma supressão para segurar ela e não competir com o milho. Depois, pós a colheita do milho lá, é fácil de dessecar, não apresenta touceira, nada, consegue fazer. Porém, ao longo dos anos, o produtor buscou, né, viu que uma Decumbens produz mais palha, um Piatã produz mais palha e mais raiz, o próprio Paiaguás, Marandu. Então o produtor viu que mesmo para quem não usa, visando produção de carne, mesmo só nesse sistema soja-milho, somente para cobertura, outras opções a arroziziense, com maior cobertura, uma palha que depois de dessecada demora mais tempo para se decompor, porque muitas vezes a arroziziense, após o final do ciclo da soja, já praticamente consumiu tudo. Já outras braquiárias demoram mais tempo. E também raiz, porque nós estamos vendo só a parte aérea. E quanto de raiz eu tenho? Quanto mais raiz eu tiver, melhor é para o sistema. Essa raiz vai morrer, vai virar matéria orgânica, vai virar canal. Então, para aquele produtor que está num solo arenoso, vai ajudar a agregar. Para aquele produtor que está nos solos mais pesados, região sul aqui do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, por exemplo, essa raiz vai virar canal para descer água, para descer oxigênio, que é muito importante, descompactar solo. Daniel, cultivares influenciam na quantidade de sacas por hectare produzidas, não? Éder, a pesquisa mostra, né, que o fato de, por exemplo, você manter mais palha, demorar mais tempo, você dá um conforto térmico, você tem um potencial produtivo maior. Independente da cultivar. Independente da cultivar. Mas aí para região, tem trabalhos aqui na Embrapa, tem trabalhos, por exemplo, na UFGD lá em Dourados, trabalhos da própria Fundação MS, mostrando o lado a lado dessas cultivares. E geralmente a arroziziense, como se diz, apanha de todo mundo. Porém, ainda é o material mais usado, é o material mais conhecido, é o material mais difundido pelos produtores. Então, o que a gente nota é o produtor, uma vez que ele usou 1, 2, 3 anos arrozizienses, ajustou o sistema de palha, aquele produtor que ainda não tinha e hoje está fazendo o uso de palha, ele busca outras alternativas melhores, independente dele usar para a produção de carne ou não. Aquele produtor que tem também no seu sistema a produção de carne, esse sim, né? O resultado é muito superior, né? Se a gente comparar arroziziense com o Marandu, com o Piatã, fazendo o pastejo e depois voltando para a soja. Só no inverno, às vezes 18 meses, tem vários sistemas que podem ser adotados. E aí a arroziziense, essa sim, não entra, é muito difícil. Se for fazer a segunda safra, então, se for boi, eu não utilizo arrozizienses, utilizo o Piatã, Marandu ou outro. Pode utilizar, claro, mas assim, o potencial produtivo de carne e depois o benefício para a soja é muito diferente. Então aí a própria Piatã, Marandu, vai refletir o resultado muito superior. Então, o produtor, hoje, se nós formos falar com um pecuarista, ele nem lembra da arroziziense, que a arroziziense já caiu em desuso pensando em pastagem já há algum tempo. Ela sim é muito usada na agricultura, mas como reforma de pastagem ou opção de pastagem é muito raro. E a sensação de que o capim às vezes pode ficar compactado após a entrada dos animais no solo? O solo compactado. É um mito isso, na verdade, né? Na verdade, isso foi um impedimento, um impeditivo por alguns anos, mas a pesquisa mostrou isso aí. O que precisa, Tainá, o que compacta solo é a área, chuva em área descoberta. Então, como nós vamos ter uma área bem povoada, com bom estande de plantas, essas plantas, o que nós estamos vendo de parte aérea, nós temos que pensar que nós temos raízes ali que eles vão estar fazendo um trabalho de descompactação do solo. Outro detalhe, para que haja uma grande compactação, nós precisamos de umidade. Geralmente essas áreas ficam no período de inverno, com a forrageira, tem chove, menos água. Há uma compactação, sim, muito superficial, camada lá de 5 a 10 centímetros, que isso aí facilmente é cortado pela semeadora, então não há problema nesse sentido. E quem vai fazer o trabalho de frouxar o solo, descompactar o solo, é a planta. Tanto parte aérea quanto raiz. Então, eu preciso buscar então essas alternativas. E as brisantas, o charaés, o próprio marandu, o piatã, são as braquiárias aí que tem esse sistema radicular mais agressivo e vai ser o aliado para descompactar essas áreas. Daniel, considerando também que essa área aí que utilizou primeiro para fazer soja no verão, entrou com a Piatã ou Marandu, o boi ficou pastando, já que a segunda safra foi boi, e ficou pastejando aí por 5, quase 6 meses.
o volume que fica no pasto para dessecar e fazer a soja novamente é suficiente, Daniel? Éder, aí o produtor tem que, por exemplo, fazer o manejo dele para que essa seja a última área de soja a ser plantada. Vamos pensar assim, para os animais saírem, deixar um tempo para a planta se restabelecer e poder ter folha para dessecação e fazer essa cobertura. Mas esse é o ponto. Se a gente analisar somente parte de cobertura, se eu deixar a planta lá com crescimento livre, sem nada, ela vai crescer, vai ficar parada, estagnada. Quando eu faço o corte, tem os animais, o que ela está fazendo? Ela está produzindo estrutura de planta, mas principalmente raiz, que é o grande objetivo. E aí eu consigo fazer esse controle. Então eu não preciso deixar rapar a ponto de ir até o solo. Eu trabalho com uma altura, nivelo essa altura lá para eu ter sobra, sim, para cobertura, mas principalmente raiz. E o que a gente nota atualmente é o seguinte: o agricultor que faz o uso de milho, braquiária, né, ou em consórcio com milho ou em área solteira que não põe boi, ele está buscando a alternativa de cortar essa braquiária, fazer rolo-faca, fazer alguma coisa para simular o papel do animal, cortando essa planta para ela se reestruturar. Tamanha a importância disso. Então, o pecuarista, né, quem faz uso de produção de carne, tem isso de forma natural e ainda produzindo carne. Show de bola, né? Você viu hoje um bate-papo muito bacana. Dá pra gente estender esse bate-papo aqui, pena que o tempo é curto. E já quero agradecer, então, Daniel, sua participação hoje no programa. E, mais uma vez, a gente está à disposição, sempre que tiver. Mande aqui as ofertas que o nosso produtor gosta, né? Eu que agradeço, e é bem isso. Além de produzir a semente que comercializa, ter um cuidado na hora de preparar, de beneficiar a semente, também buscar entregar produto de qualidade e ofertas e condições, né, que realmente vão de encontro à necessidade do produtor e essas condições, né, e informações também, né, a gente é muito preocupado junto à nossa equipe para que ele faça uma boa recomendação, entenda junto ao produtor qual de fato é a melhor cultivar de acordo com o sistema de produção, a melhor apresentação, para que a gente consiga, o famoso ganha-ganha, tem um sistema que seja positivo para todo mundo. Então, um grande abraço e até a próxima. Show de bola, obrigada, Daniel. Bom, e a gente vai encerrando então, né, Éder? Infelizmente, né? Pois é, o programa já está chegando ao fim, a gente falou um pouquinho sobre as opções, né, de braquiárias aí, para a agricultura, para a ILP, e você sabia que a braquiária também é utilizada na fruticultura? Não, me conta essa. Pois é, lá no Pará a gente foi conhecer um pouquinho dessa história, a gente encerra o programa trazendo esse exemplo, de repente você que está assistindo pode se inspirar aí, conhecendo a história do produtor lá do Pará, que viu a produção do açaí e da pitaia se estabelecerem, ter bons resultados, tendo aí a braquiária como uma boa aliada. Legal. Ser produtor rural já é um sonho antigo, né? E nós, como estudantes da área de agronomia, já trabalhamos com agricultura há algum tempo e a gente sempre almejou aí ter uma propriedade. E ser agricultor é muito orgulho, né? De levar alimento para a mesa do brasileiro. A região que nós estamos aqui no Pará, né, região de Castanhal, próxima à capital, é uma região muito propícia a cultivos de frutas, né? O destaque aqui é a cultura do açaí, né? Que nós temos também plantada e junto com a semente de braquiária da Germipasto. Há 2 anos aí resolvemos empreender e a pitaia, como uma cultura exótica, chamou nossa atenção, né? Fizemos um plantio de pitaia e consorciamos com o capim, que é uma braquiária rusiziensis. A gente, quando se fala em forrageiras, né, muito se fala de forrageiras na área de soja, de milho, né, plantio direto, plantio sobre palhada e tal. Mas no açaí também nós fizemos um plantio direto, né? Nós plantamos o açaí no meio da forrageira, né, usando o dessecante, né, o produto químico somente no lugar onde a planta ia se estabelecer, na faixa de plantio. Então fizemos um plantio direto com cultura perene, não é muito comum dizer isso, mas nós realizamos aqui a braquiária só benefícios. A gente já conhece ela de outras áreas de agricultura, né, principalmente áreas de grãos, onde se faz muito plantio direto e usa sementes de braquiária rusiziensis.
A gente já conhecia a Germipasto e a qualidade da semente é muito boa. Você tem um VC alto e, como vocês estão vendo aqui, o vigor do capim aí, a força com que esse capim germinou aí foi excelente. Nós usamos aqui a semente incrustada, tá? Com um VC de 80%, o valor cultural dela de 80%, uma semente pura, né, com baixo índice de contaminação. O uso dessa braquiária no início aí, o planejamento para se chegar o plantio de forrageira no meio da fruticultura é exatamente diminuir custos com roçagem, diminuir custos com uso de produtos químicos, né? A gente faz aqui mais ou menos, em média, tá? Esse capim a cada 2 meses e meio a gente faz uma roçada nele, é muito fácil roçar ele, né? A roçadeira não tem problema com toco, com galhos, né? Então o capim é só folha, então a roçagem dele aqui, o planejamento fez com que diminuísse custos, né? Em área geral. No início, quando você faz um preparo de área, faz todo o preparo do solo, né? No caso da pitaia, a gente veio com piquete, né? Identificando o local que estaria cada palanque desse, que é uma estaca, né? E aí depois de que você implementa, faz o plantio, né? Nós viemos com o plantio da forrageira. Ele pode ser manual, dependendo do tamanho da sua área, mas pode ser mecanizado também. A braquiária, eu gosto dela em área total, que ela tem um controle, é muito fácil fazer o controle dela com herbicida, né? O químico. E depois de plantada, a gente fez a semeadura da braquiária em faixas, né? Em ruas, né? E ela tem um poder de crescimento muito forte. A gente faz uma breve adubação fosfatada no início para dar um crescimento, ajudar no arranque, e depois faz uma cobertura dela com um NK para ajudar essa braquiária a perfilhar, a fazer folha, né? E ela promove essa cobertura do solo aqui e mantém uma umidade muito boa embaixo, aqui debaixo dessa palhada, né? Então, onde você tem umidade, você tem um solo adequado, você tem uma microbiota muito rica. A forrageira, né? As gramíneas no geral e especificamente aqui a braquiária rusiziensis, nós chegamos a um consenso de quando se faz o consórcio com braquiária, quando se planta braquiária com qualquer cultura que seja, principalmente na fruticultura ou em áreas de grãos, né, você permite 2 coisas muito importantes, né, a parte de fora do solo, que são as folhas, que vai gerar cobertura, né, um solo coberto, a temperatura não passa dos 30 graus Celsius, isso é muito bom para a microbiota. E as gramíneas, especificamente, ela tem um poder de crescimento de raiz muito forte, né, muito agressivo. Para cada tonelada aí de matéria seca em folha, né, você tem aí até mais de 5 vezes crescimento de raiz. Então isso permite ciclagem de nutriente, captura nutrientes aí, principalmente potássio, que é lixiviado, né, boro. E isso gera benefícios, né, e a partir do momento que a gente faz a roçagem do capim para fazer cobertura aqui da palhada aqui da planta de interesse, no caso a pitaia, essa folha que vai para o pé da planta faz uma ciclagem de nutrientes, faz a cobertura do solo, que são só benefícios. O objetivo de ser agricultor é você ter satisfação naquilo que você faz, o gosto, né? Eu, particularmente, tenho muito orgulho de ser agrônomo e de trabalhar com agricultura.